galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, não sei que hora você está vendo esse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fascismo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar a falar um pouco mais sobre o vídeo em si, sobre o conteúdo em si, eu só queria dar um breve aviso que volta e meia vocês vão pegar olhando aqui para baixo, porque eu fiz um roteiro aqui para que eu não fugisse muito do assunto, para que o assunto não ficasse muito, o vídeo não ficasse muito extenso. Então, volta e meia, quando eu estiver fugindo um pouquinho, eu volto para cá e a gente dá continuidade. Mas vamos lá. Fascismo. Para a gente entender o fascismo, a gente precisa entender que esse período pós-Primeira Guerra Mundial ele vai ser conturbado por toda a Europa, politicamente, economicamente e socialmente. No caso da Itália, a Itália, lembre-se que na Primeira Guerra Mundial, logo no início, ela estaria do lado da Alemanha. Posteriormente, você tem aquela mudança do lado da Itália que vai passar para o lado dos ingleses, franceses e russos. Pois bem, com o final da Primeira Guerra Mundial, todas aquelas promessas feitas pelos ingleses, segundo os italianos, não teriam sido cumpridas. Então, para a Itália, o que tem é um sentimento de traição, ou seja, seria algumas frases até que aparecem em diversos discursos da época na Itália. Seria uma vitória mutilada, que essas reivindicações não foram atendidas, sobretudo em relação aos ingleses, sobre a rediscussão das propriedades, a ideia de exploração de outros lugares, não teriam sido, ou até negociações comerciais, não teriam sido obedecidas, ou essas promessas não teriam sido cumpridas pelos ingleses. Além disso, com o final da Primeira Guerra Mundial, a Itália cai numa profunda crise inflacionária, ou seja, tem essa ideia de que foi traída e economicamente está indo muito mal. Então esse fator é bom sempre ter em mente de como está a Itália com o final da Primeira Guerra Mundial. Assim como toda a Europa, devastada pela guerra e ainda com o sentimento de que foi traída pelos ingleses. Então há uma rejeição aos ingleses em si. Então isso é bom ter em mente. Além disso, já que ocorreu essa rusga após a Primeira Guerra Mundial, é importante lembrar também que no final da Primeira Guerra Mundial, um partido que vai ganhar muita força na Itália é o Partido Socialista da Itália, que ele é fundado desde 1892. E esse partido, desde o início, ele foi contra a participação da Itália na guerra. Então veja, com as consequências que vêm posteriormente, o povo começa a se identificar com esse partido, porque sempre foi contra a participação da Itália na guerra e acabou que as consequências não foram boas. Esse partido em 1909 tem uma ascensão nas suas vitórias eleitorais significativa, chegando a 34% das vitórias em todos os cargos que ali eram disputados, enquanto os partidos liberais ou os partidos mais tradicionais têm um declínio significativo. Ok? Então é bom ter em mente. Temos a Itália, que ela vive um conflito socioeconômico pós-guerra extremamente significativo, ao mesmo tempo que é um partido socialista na Itália que tem uma ascensão econômica ou uma ascensão eleitoral diante das forças tradicionais que vêm cada vez mais declinando e perdendo seu prestígio. Bom, esse período, de 1919, também vai ocorrer na Itália muitas greves, muitas reivindicações populares e serão sobretudo voltadas para a melhoria da qualidade de vida do todo trabalhador, salários, melhorias no trabalho, enfim, poder viver, porque a inflação na Itália chega a níveis absurdos. Então, atrelado à ascensão do Partido Socialista e aos movimentos operários, vai nascer na Itália também o PCI, que seria o Partido Comunista Italiano, ou o Partido Comunista da Itália, para ser mais prático aqui. O Partido Comunista da Itália, ele também terá uma ascensão significativa e logo isso vai incomodar as alas mais conservadoras e as alas mais tradicionais, sobretudo a elite dona de diversas propriedades rurais e a burguesia, que tem uma concepção política liberal. No caso da burguesia,
E a elite conservadora, que não, essa mais tradicionalista, vai ter outra mentalidade. Então essas elites em declínio, com a ascensão de movimentos socialistas, comunistas, que tem em sua pauta a grande influência que vem de um ano antes na Rússia, que é o movimento bolchevique, que é dar poder ao povo, ou a revolução proletária, esses partidos que estão em declínio precisam tomar alguma atitude para retomar o poder na Itália, ou pelo menos manter-se no poder, já que a Itália ainda era uma monarquia durante esse período. Então lembre-se, é nesse momento que os liberais vão se unir aos ultranacionalistas, que são sobretudo os caras que vão dar origem ao fascismo. Pois bem, então vamos entender um pouquinho sobre como se dá essa união. Essa união, ela se dá sobre algum discurso, seria por uma ordem e uma identidade italiana. Veja, a ideia do ultranacionalismo, um puranismo identitário da Itália. Outro aspecto, padrões morais e família tradicional. Sim, esses são discursos retóricos que também aparecem para os ultranacionalistas. Aí vocês dizem assim, e a igreja, professor? Bom, a igreja ela não se posiciona durante esse momento, sobretudo a igreja católica. Até que, quando chegar no período em que Mussolini ascendeu ao poder, a igreja católica ela vai entrar em acordo com Mussolini e através da independência do Vaticano, se assim pode se dizer, a igreja lava as mãos em relação ao fascismo e não vai, digamos, tomar partido. Ironicamente, a igreja faz o papel de Pilatos diante do fascismo. Pois bem, continuando. As ações dessas alas ultranacionalistas, fascistas, elas são extremamente violentas. São ações que, quando não se ganha um discurso, se ganha na força. Aliás, esse nome fascismo, ele vem de fecho, ou força de ação, ok? Então seria algo voltado para o uso da força mesmo. Então, os ultranacionalistas, sobretudo os fascistas, eles têm dentro desse movimento uma outra célula chamada de camisas negras. E os camisas negras eram liderados por Benedetto Mussolini. Aí algum aluno diz assim, professor, mas Mussolini não era do Partido Socialista Italiano? Sim, Mussolini ele foi do Partido Socialista Italiano, mas ele foi expulso do Partido Socialista Italiano porque ele defendia a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, enquanto o Partido Socialista sempre foi contrária a essa visão, ok? Então é bom ter em mente. Ele sai revoltado, porque desde a Primeira Guerra Mundial ele achava que a Itália deveria estar participando da guerra, enquanto o Partido Socialista dizia que não, a guerra não era o caminho. E nesse momento Mussolini foi expulso do Partido Socialista e se revolta e vai cair nos braços dos liberais e dos ultranacionalistas como uma ótima, digamos, figura, no sentido pior da palavra, para dar ascensão a essa política. Mas, voltando para o roteiro. Então veja, Mussolini teria sido, ele foi expulso do Partido Socialista Italiano durante esse período da participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, porque ele queria a participação da Itália na Primeira Guerra, enquanto o Partido Socialista Italiano sempre foi contra. Então Mussolini sai desse partido, cai nas graças dos liberais e dos ultranacionalistas, se assim podemos dizer. E é um evento extremamente emblemático para a gente ter em mente, que é a Marcha sobre Roma, em 1922. A Marcha sobre Roma ela é uma demonstração de força dos fascistas diante do rei Vítor Emanuel II. Há uma grande ascensão desse movimento fascista na Itália, e essa ascensão ela se dá, sobretudo, a partir da participação de ex-oficiais combatentes, a participação de jovens de direita. É um movimento, esse movimento ultranacionalista, aliás, esse movimento fascista, violento, ele é também financiado pelas elites formada por proprietários rurais, e é financiado também pela burguesia local. Então, esse movimento começa a ganhar muita força na Itália, junto sobretudo desses segmentos, jovens de direita, ex-militares combatentes, e também financiada pela burguesia local e pela elite proprietária italiana, pela elite mais conservadora da Itália. Então essa é uma milícia que é chamada de grupos paramilitares. Então esses grupos paramilitares eles vão demonstrar força em Roma em 1922, um evento conhecido como a Marcha sobre Roma. A ação de força vai fazer com que o rei Vítor Emanuel chame Mussolini, convide Mussolini para ser uma espécie de primeiro-ministro da Itália e
tentando, de certa forma, apaziguar essa onda de extrema direita. Porém, isso não vai ser o suficiente e Benedito Mussolini ele vai dar digamos assim, junto com os fascistas, ele vai tomar o poder na Itália e vai dar início a um ciclo de violência conhecido no mundo até hoje como o terror fascista. Beleza? Pera. Porém, na próxima aula a gente continua com essa ideia de terror fascista. Bom, os vídeos de hoje a gente teve uma influência de algumas leituras e essas são as duas indicações que tem muito a ver com essa discussão que a gente trouxe brevemente aqui para vocês, ok? Um abraço, até a próxima.